Meu nome é Marisa. Tenho 43 anos hoje, mas a história que vou contar aconteceu há exatos 21 anos, quando eu tinha 22. Nunca tive coragem de compartilhar isso com ninguém, além de algumas pessoas muito próximas, e mesmo assim, sem todos os detalhes. Mas ultimamente venho sendo assombrada por lembranças e por sonhos que insistem em voltar. Sinto que chegou a hora de libertar esse peso da minha alma. Era uma noite quente de verão, daquelas em que o ar parece pesar sobre a pele, e tudo o que a gente quer é se refrescar. Naquele dia, fui convidada por uma amiga chamada Érica para uma festa de aniversário na casa de um conhecido dela. Eu nem conhecia direito o aniversariante, mas Érica me garantiu que o pessoal era gente boa, e como eu andava muito isolada, resolvi aceitar. A casa era enorme, um verdadeiro palacete no bairro mais nobre da cidade. Piscina iluminada, mesas bem decoradas, garçons servindo petiscos sofisticados. Enfim, era uma festa de gente rica. E como boa filha de um lar simples, eu queria aproveitar cada segundo daquilo. A bebida era liberada, o som estava alto e as pessoas se jogavam na piscina com roupa e tudo, tamanha era a euforia. Apesar disso, eu não estava exatamente no clima. Bebi algumas cervejas, ri com algumas pessoas conhecidas, mas preferi ficar mais na minha, observando tudo de longe, sentada numa espreguiçadeira perto da cerca de vidro que separava o jardim dos fundos. Foi quando ele apareceu. Um rapaz alto, moreno, com olhos escuros e profundos como poços. Sério, nunca vi um homem tão bonito na vida. Ele tinha um magnetismo inexplicável. Se aproximou com um sorriso meio tímido e começou a puxar conversa. Disse que notou que eu estava um pouco afastada e queria saber por quê. Fiquei sem graça, claro, mas acabei entrando no jogo. Seu nome era Caio. Ou pelo menos foi o que ele disse. Contou que era primo do aniversariante, que morava numa cidade próxima e estava passando o fim de semana na casa do tio para curtir a festa. Falou sobre sua vida, disse que estava de férias e que adorava festas menores, mais íntimas, pois não gostava muito de aglomeração. Eu ouvia tudo encantada. Tinha algo nele, um olhar que penetrava a alma, uma calma estranha. Depois de um tempo conversando e rindo, ele me chamou para subir ao quarto de hóspedes onde estava hospedado. Não me senti ameaçada. Pelo contrário, parecia que nos conhecíamos há anos. A forma como ele falava comigo, como tocava meu braço de leve, era como se eu estivesse hipnotizada. Fui com ele. O que aconteceu lá dentro, acho que não preciso detalhar. Já dá para imaginar. Nos entregamos um ao outro com uma intensidade que nunca havia sentido antes. Foi como se eu estivesse fora de mim. Depois, ainda trocamos alguns beijos e ele me abraçou, como se não quisesse me soltar mais. Mas eu já estava ficando preocupada com a hora. Disse que precisava ir, que seria difícil arrumar táxi àquela hora. Nos despedimos com um último beijo. Não trocamos telefone. E naquela época, não existia WhatsApp, Instagram ou qualquer rede social para facilitar reencontros. Eu não me preocupei com isso. Apenas fui embora achando que talvez nunca mais o visse, mas levando comigo a lembrança daquela noite perfeita. Mas os dias passaram e algo começou a me incomodar. Minha menstruação atrasou. Tive náuseas, dores nos seios, tonturas. No começo achei que era psicológico, mas a barriga começou a inchar. Fiz um teste de farmácia. Positivo. Na hora, o chão desapareceu sob meus pés. Corri atrás da Érica e de outros amigos que foram à festa. Pedi que me ajudassem a conseguir o contato do aniversariante para então encontrar o tal primo, Caio. Mas a resposta que recebi foi esquisita. Todos diziam que não existia nenhum primo chamado Caio, que ninguém da família tinha um parente com aquele nome. E alguns chegaram a brincar, dizendo que talvez eu tivesse caído no papo de algum penetra. Fiquei ofendida. Cortei contato com alguns deles. Eu sabia o que tinha vivido. Aquilo não tinha sido invenção da minha cabeça.
Só que Caio havia me dito onde morava, uma cidade vizinha, num bairro nobre muito conhecido. Ele chegou até a citar o sobrenome da família. Era um sobrenome tradicional na região. Com alguma pesquisa, consegui localizar o endereço e decidi ir até lá. Chegando na casa, fui recebida por uma senhora que aparentava ser empregada. Contei que precisava falar com o Caio, que era uma questão urgente. Estava nervosa, com vergonha, mas precisava daquilo. A mulher me olhou surpresa e perguntou se eu estava falando do filho dos patrões. Confirmei, e aí ela soltou algo que me arrepiou até os ossos. Então quer dizer que você está esperando um filho dele? Eu não havia dito nada ainda sobre gravidez, apenas que precisava conversar. Fiquei sem saber como reagir. Confirmei, balançando a cabeça. Ela ficou quieta um instante e depois disse que os patrões ficariam felizes em saber, que deviam estar para chegar, pois tinham saído para fazer compras. Pediu que eu aguardasse. Fiquei na sala, tentando entender o que estava acontecendo. Quando o casal chegou, a reação da mulher, mãe de Caio, foi inesperada. Ela correu até mim, com lágrimas nos olhos, dizendo que queria ver a criança, que eu não precisava me preocupar com nada, que a família me daria todo o suporte. Fiquei mais confusa ainda. Eu só estava com cerca de 3 meses. Ainda nem parecia grávida, só um pequeno inchaço. Expliquei isso para ela, dizendo que precisava antes conversar com o Caio. Foi como se uma bomba tivesse explodido na sala. O semblante dela mudou. Aquele rosto acolhedor se transformou numa máscara de ódio. Começou a me gritar, a me chamar de interesseira, golpista, mentirosa. Disse que eu queria arruinar a memória do filho dela. Aquilo me gelou por dentro. Memória? Perguntei atônita. Ela gritou: "O Caio está morto. Faz mais de 4 meses que perdemos ele num acidente de carro." O sangue sumiu do meu corpo. Senti como se o mundo estivesse girando. Me levantei trêmula, pedi desculpas, disse que devia ter confundido. Saí correndo até o portão, sem saber se chorava ou gritava. Antes que eu fosse embora, a empregada veio atrás de mim com um porta-retrato nas mãos. "É esse aqui?" Era ele. O mesmo rosto, o mesmo olhar profundo, o mesmo sorriso. Eu havia ficado com um morto. Um rapaz que já estava enterrado há meses quando estivemos juntos. Ela não duvidou de mim. Disse que acreditava. Que coisas assim acontecem. E me orientou a procurar ajuda espiritual. Naquele momento, mesmo sendo cética, percebi que algo muito errado estava acontecendo comigo. E era real. Marquei uma consulta médica. Fiz todos os exames. O de sangue deu negativo, mas a barriga crescia. Os enjoos continuavam. Os sintomas eram todos de uma gravidez em andamento. Os médicos ficaram confusos. Pediram exames e mais exames, tudo normal. Nenhuma doença, nenhuma explicação. Foi quando resolvi seguir o conselho da empregada e buscar ajuda espiritual. Fui levada a um centro de umbanda por uma amiga de infância. Lá, uma mulher chamada Mãe Celina me atendeu. Assim que me viu, ficou em silêncio por longos segundos. Depois disse: "Você carrega algo que não é seu, algo que não pertence a esse mundo." Expliquei minha história. Ela confirmou tudo. Disse que Caio, cujo verdadeiro nome era Cassiano, era um espírito perturbado, que havia feito muitas maldades em vida, que sua morte havia sido consequência dessas ações, e que por alguma razão que ela não pôde explicar, ele havia se ligado a mim com o intuito de usar meu corpo como um portal. O que eu carregava não era um filho, era um fardo espiritual. Ela me disse que, se eu não desfizesse aquele laço, correria riscos graves. Que aquilo poderia crescer dentro de mim ao ponto de me consumir por completo. Me orientou com rezas, banhos, oferendas e uma espécie de desligamento espiritual. Foram semanas de rituais. Passei por momentos de dor intensa, febres inexplicáveis, pesadelos com o rosto de Cassiano me chamando, me implorando para não deixá-lo. Em um desses sonhos, ele chorava e dizia que só queria nascer de novo,
que eu era a única que o via, que o sentia, mas eu não podia permitir, não com tudo o que me foi revelado. No último dia do ritual, durante a defumação, senti uma dor terrível na barriga e depois um alívio, como se algo tivesse me deixado. Na manhã seguinte, menstruei pela primeira vez em quase 4 meses. Minha barriga voltou ao normal em poucas semanas. Os sintomas sumiram. Meu corpo estava livre, mas minha mente, até hoje não. Desde então, nunca mais fui a mesma. Sei o que vi, sei o que vivi, e sei que o mal pode usar qualquer brecha para entrar. Cuidado com quem você se envolve. Nem todo rosto bonito pertence a um vivo. Nem todo beijo é só um beijo. E nem toda gravidez é humana. Essa história vai muito além de um simples relato sobrenatural. Ela nos força a refletir sobre os limites entre o real e o inexplicável. A protagonista não apenas viveu uma experiência aterradora com um espírito preso entre mundos, mas também foi usada como canal, um verdadeiro portal, por algo que parecia querer uma segunda chance, ainda que de maneira perturbadora. A trama também levanta questões sobre como o luto mal resolvido, os segredos familiares e as forças espirituais ignoradas podem se manifestar de maneiras inesperadas e perigosas. O comportamento da família de Cassiano, a reação da mãe dele e a forma como a espiritualista interpretou tudo mostram que há mais por trás dessa história do que podemos compreender apenas com lógica. O que torna esse caso ainda mais intrigante é a mistura de espiritualidade, possessão e o mistério de uma gravidez que nunca existiu aos olhos da medicina, mas que foi sentida de forma real pela narradora. Há algo de profundamente simbólico nisso. O corpo como receptáculo não apenas de vida, mas também de energias que podem ultrapassar os limites da compreensão humana. Essa história é um lembrete sombrio de que nem todas as conexões são feitas por acaso, e que às vezes as maiores ameaças não vêm do mundo físico, mas do invisível. Se você chegou até aqui, eu te pergunto, e se o amor da sua vida, aquela pessoa que surge do nada e parece feita para você, for alguém que já não pertence mais a esse mundo, você confiaria em seus instintos ou fugiria ao primeiro sinal do inexplicável? Lembre-se, existem histórias que não estão nos livros nem nos jornais. Estão nos sussurros, nos corredores escuros da mente. E se você olhar com atenção ao redor, talvez perceba que alguns olhares não são deste plano. Se essa história te arrepiou, curta o vídeo, compartilhe com alguém que ama o mistério e deixe nos comentários. Você acredita que espíritos podem usar pessoas vivas como portais? Ou acha que tudo não passou de uma manifestação psicológica? Inscreva-se no canal Mistérios do Além para mais relatos que desafiam a lógica e a coragem. Nos encontramos no próximo vídeo, ou em algum lugar entre os mundos.